Vamos agora para o História, do mesmo criador de Danmachi. E essa é uma informação importante, tá? Muito importante. Aqui a gente tem o Will, que vive numa escolinha de magia, e ele não é mago, ele é espadinha, ele é espadachim, ele é espada... o negócio dele é resolver o espadão, né? E ele sofre um absurdo bullying por isso, porque no mundo de magia, ser o espadachim é você ser um bosta, porque todos os espadachins, todos os guerreiros foram basicamente dizimados nesse mundo. E ele vai tentar cumprir o seu... a sua... Como que era? Ele tinha feito uma promessa, alguma coisa assim, Sim, pra uma garota... promessa com uma amiga de infância que está lá no topo da grande torre dos magos. Isso. Então ele tá literalmente cacetando o mago na porrada pra pegar alguém. Essencialmente é isso. E, cara, o História... eu acho que assim, todo mundo tá aqui. Eu, na verdade, givei, eu parei no episódio 5, porque não tava dando pra mim. A gente só está tendo uma conversa com História porque tem produção. E a produção, no começo, pelo menos, é muito boa, principalmente de luta. E até uma boa dinâmica de conversação que o diretor faz. Deixa eu pegar o nome do indivíduo aqui, porque ele foi basicamente o MVP até onde eu vi. É o Tatsuya Yoshihara. Isso. Ele trabalhou bastante aqui, ele quis fazer o projeto funcionar bem. Ele trouxe muita dinâmica de conversação, muita perspectiva de luta. Ele foi key animator em muita coisa aqui, rapaz. E eu acho que se ele tiver num projeto bom, né? Basicamente também ele foi diretor do Black Clover, né? Quando foi na época que Black Clover tava com orçamento, tava um negócio puta hype. Não, fala do melhor anime dele, Monster Musume, por favor. Ele que... não, tá, ok, faz sentido. Faz sentido. O homem é bom, é só dar um material original bom pra ele trabalhar que ele voa. Coisa que o História tá devendo. Cara, o História, eu terminei o História, e a ideia de o História, do que ele quer falar, eu acho muito interessante. Porque, inclusive, o História é um anime extremamente japonês. Isso é óbvio, o anime que foi no Japão. Calma. A ideia do que ele quer falar é muito japonês. Porque ele comenta muito sobre uma relação japonesa que é a relação de estudo, de questão de escolar mesmo, dentro dessa escola de magia. Porque a gente tá falando de um mundo onde magia é o top e é o mais usado, e espada é completamente deslocado. Tipo, mesmo que você seja um grande espadachim, isso não é bem visto a não ser dentro de uma característica qualquer, sabe? Tanto que no início tem pra mim, uma das melhores partes é com o professor, porque ele tanto faz essa amarração de mundo, de que isso também vale pro mundo, tem a questão dos anões e tal. E o professor, como um adulto já crescido, vivendo dentro desse sistema, e vendo tudo de cima pra baixo, porque ele considera isso tudo um lixo. Isso não é muito diferente de uma visão japonesa, gente. Porque até hoje, japonês ele tem um sistema educativo que é muito focado no racional. Então, eles dão muito valor ao quê? Matemática, ciências... Ciências exatas, de uma certa forma. Exatas. É que ainda tem um pouco, por exemplo, de história, mas só história japonesa. Ah, Inclusive, isso história tem meio aqui, clássica. tipo, é a história dos humanos. Os anão, eles estão ali. Uhum. Vai, até algumas técnicas que sejam pra funcionar em alguma sociedade. Então, sei lá, animação até vale. Mas, por exemplo, filosofia, não, né? Não precisa muito. E isso traz muito aqui. Principalmente como a gente vê que essa escola é de fato uma grande faculdade. E ele faz uma analogia que eu acho muito legal, e aqui eu vou precisar dar um spoiler, tá? Mas porque eu acho que é a grande temática de História. Porque ele é um grande a estrutura dele é um grande anime de porrada, de um garoto que é fracassado, mas ele tem um grande dom.
E ele vai demonstrar isso pro mundo. Então ele passa por vários desafios, alguns muito repetitivos, inclusive, alguns muito forçados, inclusive. Eu odeio a porra do Jin Kazama de BlazBlue. Eu odeio aquele personagem de gelinho, de pé no saco do caceta. Mas aí a gente tem o grande arco com todos os caras da elite dessa grande faculdade. Que revela algo que eu achei curioso. Se você está nessa escola e está, tipo, chega até o 7º ano, e você não passa pro Magia Vender, que é o grande ser dos magos lá, é descrito que você não tem mais potencial de evolução. Você é um lixo. Igual ao Will. E eu penso, cara, isso é estúpido, mas tem um contexto que faz muito sentido. Porque a gente tá falando, fazendo essas associações, a gente tá falando de literalmente como uma empresa quer ver essa questão de estágio, por exemplo, atualmente. Como você se torna um Magia Vender? Se você literal cria uma magia do nada, se você cria a sua própria magia, ou se você junta um grande número de créditos. Não ironicamente, mas faz você criar uma magia. Porque juntar número de créditos, pra você ter uma ideia, o boss final desse arco foi um bicho que te dava 270 créditos. Sabe quantos créditos tinha um dos melhores alunos de lá? 20 mil. Ah, bora farmar. É muito pouco. É muito pouco. E esse de nível que dava 270 eram bichos fortes o suficiente pra matar um mago adulto. Get good? Tipo, exatamente, você tem que ser um grande farmador. E isso não é muito diferente dessa associação de faculdade. Tipo, é aquela lição de estágio de... Então, você é um estagiário, você tem que ter entre 15 e 17 anos. 18 anos de experiência. Você tem que ter feito já 2 línguas de programação. Ah, e você precisa também ter salvado um gato de uma árvore e ter feito uma cirurgia numa velhinha, tá? A cirurgia na velhinha é opcional. Mas só na velhinha, a cirurgia você tem que fazer. Então, tipo, todos esses pedidos absurdos, esse grande grind, essa grande competição que se dá, eu olhei e falei, cara, isso é um ponto interessantíssimo. Tem um personagem, inclusive, que esse eu até que gostei do conflito dele, que é o Wignall, que é um elfo. E ele é um grande mago na visão de todos os humanos. Para elfos ele é um lixo. Porque a magia básica de um elfo, que é a magia de ilusão, ele é incapaz de fazer ilusões reais. Que dê pra você sentir um golpe, por exemplo, de fogo e tal. Então todos os elfos o enxergam como inferior. Isso não é muito diferente da gente olhando, por exemplo, aquele estereótipo de asiático sabe matemática. Nossa, aquele asiático é muito bom em matemática, ele tira 8! Pra gente brasileiro, meu Deus, 8 você já é um gênio! E pra muitos ali estão falando, mano, você é abaixo da média, você é lixo. Cara, essas ideias são tão absurdas, mas são tão interessantes da forma como tá inserido naquele mundo, que eu penso, cara, eu queria muito ver mais disso. O História não sabe fazer isso. Porque muito tempo, como eu falei, a gente é gasto numa estrutura muito mais boba. É o Will indo pra uma masmorra ou lidando com algum problema, todo mundo falando, você é fraco, você não tem magia. Aí ele vai lá e resolve, caralho, mano, ele é alguma coisa. Isso acontece 3 vezes nos 3 primeiros episódios. Com o Sion, com o professor e com a Scout lá, que esqueci o nome. Aí a gente tem todo aquele segmento dos jogos mágicos, que é muito ruim. Eu achei um jogo mágico muito sem fim. Porque é basicamente você tem que chegar num lugar e tocar numa bola. E aí, tipo, tem vários cenários e tal, com climas diferentes. Só que você só precisa chegar na porta da frente. A pessoa que, por exemplo, tá do outro lado, tendo que passar por 2 cenários, tá em desvantagem. E tem o caso do Will, que tá do lado da porta da frente, ele tem que ir pra cima pra voltar pra ir pra porta da frente. Não faz muito sentido. E aí, mas as lutinhas lá não são legais? São! Tipo, eu dou esse mérito pro Yoshihara. Acho que ele poderia sair um pouco... É estranho falar isso, mas ele podia sair um pouco do enlatado do anime legal de temporada. De ser só grandes explosões, grandes momentos épicos e focar em alguns elementos da temática
de dessa temática de crescimento, ou de fato de como a sociedade enxerga o Will perante ele ser inútil. Então, tipo, ele podia fazer isso, mas ele fica muito preso a só a lutinha e a só o personagem que claramente só foi criado pra ser detestável. O Julius, que eu chamo de Jim porque ele é idêntico ao Jim de BlazBlue em personalidade, e é pelo menos dublador, ele é insuportável e mal colocado. É diferente do professor que, beleza, ele é odioso, mas ele tem um contexto. O contexto, inclusive, que usam com a história em si é interessante. Tô até falando aqui no chat, tem a ideia em RH do go up or get out. O funcionário tem que ser promovido ou é demitido. Isso em algumas empresas, isso é muito pesado. E a história tem isso. Só que ele usa muito pouco, ele prefere ficar no contexto da escolinha básica, ou do Battle Shonen básico. Demora muito pra gente chegar nesse ponto, dele ser de fato mais interessante. O Sion e o Julius não são a mesma merda? Por incrível que pareça, não. Porém, a utilização deles é a mesma. É o cara babaca que está falando com cara de graça por ser babaca. O Sion tem mais contexto, o Julius é um bosta. Inclusive, até o final ele só pega pra encher o saco. Então, assim, a gente tem uma história com um potencial muito aquém do que ele realmente poderia fazer, tanto de produção quanto de produção, porque ele poderia ser mais incrível, sabe? Ele é bom, mas não é muito diferente do que o Yoshihara já fez. E de texto, você tem uma ideia de fato muito interessante, só que você demorou pra engrenar ela e ficou focado com besteira. Com um jogo mágico que eu perguntando, tá, pra que eu preciso de 3 episódios disso? Com o início, que ele é muito repetitivo. Com essa reta final, que apesar de ser onde tem mais concentração dessas ideias interessantes, elas são muito jogadas aqui. Você não vê esses pequenos resquícios antes, sabe? Na ideia dos jogos mágicos, é onde, na teoria, você se destaca pra ser chamado pra torre, pra ascender. Você não tem isso, só que com a ideia do que eu falei, né? Na teoria, eles deviam estar focados só em 1 ou 2 gato pingado calouro que tem algum potencial ainda. E a maioria é novato. Porque são os novatos que, na teoria, deveriam chamar a atenção. Isso não acontece. Então, a gente, no final das contas, tá com um anime muito aquém do que ele poderia fazer. Que eu realmente queria até que ele fosse mais acima, porque ele tem uma ideia muito legal de conversa. Só que ele não sabe fazer. Ele se perde muito ao genérico. Não é um mundo de fantasia particularmente horroroso, mas também não é nada destacável. E o que mais poderia se destacar nele, ele não consegue entregar. Não é ruim, não é a pior coisa da temporada. Eu também não digo nem que ele é ruim, dá pra você assistir, ainda bem que sai no domingo, porque eu posso literalmente dizer, eu vejo num domingo de tarde e vou pra outra coisa. Mas eu não sei inclusive como é no mangá nesse quesito. Mas é um anime que não vai passar muito de um 5, 6 no máximo. Sabe? É um anime que podia ser muito mais na sua entrega e ele se perde muito na hora de entregar todas essas ideias.